Estamos iniciando em nossa TV RCA mais um ponto de encontro, programa realizado todas as quartas-feiras a partir das 18 horas, ao vivo e de forma simultânea com o nosso portal e demais ferramentas das redes sociais. O encontro desta quarta-feira é com o engenheiro Antônio Clóvis Pinto Ferraz, 68 anos de idade, casado, que foi vice-prefeito no governo Barbieri, coordenador de trânsito na cidade e ex-presidente da CTA, a Companhia Trólebus Araraquara. Ele também é professor da USP, Universidade de São Paulo. Coca Ferraz, que alegria muito grande recebê-lo nesta oportunidade, desfrutar também dos seus conhecimentos, e é evidente que vai, em função disso, enobrecer o programa que iniciamos neste momento. Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui participando, desse teu programa, que tem grande audiência, para a gente debater um pouco as questões de Araraquara, que são questões importantes para a nossa gente, para as pessoas que moram aqui, como é o meu caso, aqui mora minha família, moram meus filhos, meu neto, meus amigos. Então é muito importante debater essas questões da cidade. Coca Ferraz, na verdade sua vida política ela é bastante ampla. Recentemente decidiu se filiar ao PSL, partido em que ele é apontado, você é apontado como pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro em Araraquara. É isso mesmo? Então, nós estamos ainda conversando com o PSL, o PSL nos procurou. O PSL é um partido forte, um partido importante, tem um grande número de deputados. O PSL tem o propósito de mudar o Brasil, tem o propósito de acabar com a corrupção no país, de acabar com esse toma lá da cá da política. Ou seja, o PSL tem um compromisso de administrar, de fazer gestão, de atuar tanto no legislativo como no executivo, com honestidade, pensando no povo em primeiro lugar, acabando, como eu disse e reitero, com corrupção, acabando com o toma lá da cá, pensando no povo e não nos políticos, como vem acontecendo no Brasil há muitos anos. Ao longo da sua vida pessoal, Coca, além da política que o levou a conquistar muitas amizades, você se destacou como exemplo de atleta no futebol amador no passado e também do profissional, e faz parte de um seleto grupo de mestres da USP. Como é que você consegue conciliar tudo isso, ainda mais ocupando uma função de destaque dentro da Prefeitura Municipal de São Carlos? Pois é, Ivan, Deus me deu a felicidade de ter podido jogar futebol amador, de pegar caminhão para jogar em fazendas, como também você fez isso, Na nossa época de jovem, na nossa época de jovem, a gente adorava futebol. Nosso sonho era jogar futebol profissional. E eu pude, com isso, fazer muitos amigos, conviver com muita gente humilde, nós pegávamos caminhões, íamos jogar nas fazendas. E depois acabei jogando na Ferroviária, no Juvenil da Ferroviária. Depois acabei jogando também no Grêmio São Carlense, que estreou em São Carlos. E, num dado momento, eu tinha que optar ou seguir a carreira de jogador de futebol profissional, aqui na nossa Ferroviária, ou estudar. O meu pai, naquela época, o jogador não era tão valorizado, talvez hoje tomasse outro rumo a minha vida. Eu acabei indo estudar em São Carlos, me formei engenheiro, recebi um convite, Durante o período que eu fiquei na faculdade, eu dava aula no cursinho, no caso, e outros cursinhos também, em Ribeirão, Jaú. Me dediquei a essa vida de professor, de cursinho. E depois, quando eu me formei, me convidaram para ficar na Universidade de São Paulo. Aí fiz minha carreira lá, Sou professor da USP até hoje, continuo ministrando aulas na pós-graduação, e graças a Deus me especializei, e pude atuar também como consultor do Banco Mundial, em várias áreas, enfim. Em Araraquara, pude ser presidente da CTA, no governo do Massa Fera fizemos muitas coisas, como o terminal de integração, a duplicação para a Estrada de Américo, a duplicação ali do viaduto que dá acesso à Vila Xavier, a duplicação aqui da Castro Alves, o estacionamento no terminal rodoviário, e muitas coisas, A modernização do trânsito, na época da sinalização de trânsito, E depois pude ser vice-prefeito do Marcelo Barbieri, e fizemos também muitas coisas no trânsito, As pessoas devem se lembrar aqui do Roseiras,
do Savenhago, da Alameda Paulista, da própria Rua 2, enfim, uma série de coisas para modernizar a cidade. E hoje estamos lá em São Carlos, com o secretário do prefeito Arthur Garcia, que nos convidou, não é? Evidentemente que eu moro em Araraquara, continuo morando aqui, mas estamos também ajudando o prefeito lá em São Carlos a fazer um bom governo, enfim, cuidando da área da mobilidade. Coca, você era do PSD, de repente assumiu um lugar de destaque no PSL. Mas João Farias, ele diz que tinha um compromisso contigo e você com ele, para que participasse das atividades dos republicanos. Essa mudança eu entendo e pergunto neste momento, o PSL lhe deu ou lhe dará maior visibilidade como pré-candidato e posteriormente candidato a prefeito? Bom, primeiro falar do João Farias, né? Eu tenho uma grande admiração pelo João Farias. Acho que o João Farias é uma pessoa muito preparada politicamente. Enquanto esteve como secretário em Araraquara, quando foi presidente da Câmara, fez ótimas administrações, né? Ele goza do meu respeito e da minha admiração. Atualmente, ele é secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Isso basta para dizer do valor do João Farias, né? O que o João coloca é que talvez ele tivesse uma expectativa, né? Nós caminhamos juntos na política, nas últimas eleições para deputado, né? Tinha um candidato republicanos que eu apoiei, eles me apoiaram também em umas outras coisas, e havia uma expectativa, talvez, do João, que eu fosse ficar no PRB, né? Eu estava no PSD, como você bem coloca, né? E o PSD, infelizmente, né, o PSD foi para outro lado, né? O PSD nos abandonou, vamos dizer assim, né? E o João... Mas você foi traído nessa questão do PSD? Eu diria que eu fui traído, eu não gosto de usar esse termo. Eu diria que houve digamos, uma ação não muito honesta, né? Por parte do PT, né? PT é o zero e vezeiro nisso, né? O PT não atuou de forma honesta, simplesmente não fiquei nem sabendo, né, que o partido tinha passado para o lado deles, mas eu não diria que eu respeito, né, politicamente, mas é típico do PT, não me surpreende o PT fazer essas coisas, né? Agora, o João continua admirando ele havia uma expectativa que talvez eu não cumpri, não é? Mas o PSL, nós estamos conversando, o PSL é um grande partido, tem muitos deputados, né? E o PSL, a forma de pensar do PSL se coaduna mais com a minha forma de pensar, que é atuar com muita honestidade, afastar completamente a corrupção, administrar para o povo, pensando na população, com muita seriedade, com muita gestão, né? E cuidando do dinheiro público, que é dinheiro do povo, com muita seriedade. Isso me atrai, né? O PSL pensa no desenvolvimento. Você precisa desenvolver, você precisa gerar empregos, né? Tem um grande filósofo francês, Voltaire, que ele dizia o seguinte: o trabalho, né, o emprego, o trabalho, ele afasta do ser humano 3 males, que são grandes males, que é, em primeiro lugar, a pobreza, o sujeito que trabalha, tem sua renda, tem o que comer, tem o que vestir, tem onde se alojar. Afasta o vício, que é um dos grandes males da humanidade, e afasta o ócio, que também é um dos grandes males da humanidade. Então nós temos que trabalhar sobretudo para a geração de emprego. Isso faz com que eu me sinta atraído pelo PSL. Mas você entende, nós tocamos no nome do João Farias agora há pouco, e você respondeu com propriedade aquilo que você realmente sente por uma outra pessoa que está envolvida também na política. Mas as críticas feitas pelo João Farias aqui, você acha que tiveram o objetivo de atingi-lo politicamente? Não sei se teve, né? Honestamente não sei, mas eu reitero, né? Eu admiro o João Farias. E se ele disse alguma coisa contra mim, eu perdoo, né? Eu sou uma pessoa crente, eu acredito muito em Deus, eu não guardo mágoa de nada, não olho para o retrovisor, mas se eu fiz alguma coisa errada, peço até perdão para ele, desculpa para ele, mas não quero ele bem, não quero ele mal. Bom, o que aconteceu pode ser assim uma amostra do que vai vir por aí até chegar o dia das eleições, Coca? Ou essa eleição será pontuada pelo respeito, pela admiração entre um e outro candidato? Bom, nós não sabemos ainda, né, quem serão os candidatos. Sabemos que o Edinho, atual prefeito, é candidato, né? Da minha parte, se eu for candidato, poderei vir a ser. Eu vou sempre atuar com muito respeito,
de forma democrática, né? De forma republicana, com muito respeito às pessoas. Agora, é preciso fazer o recorte político. É preciso, até para defender a população de Araraquara, defender a cidade de Araraquara, apontar os erros graves que estão sendo cometidos nesse governo. Erros gravíssimos, erros que eu diria para você. O PT quase levou o Brasil à bancarrota. O PT prejudicou demais o Brasil. 13 milhões de desempregados, muitas empresas que fecharam suas portas, empresas que não conseguiram sobreviver em decorrência da má administração do Partido dos Trabalhadores, do PT. O PT quase acabou com o Brasil. E agora eu vejo, e eu vou apresentar dados, que o PT está querendo quase acabar com a Araraquara. Não é possível uma administração tão ruim quanto a do PT em Araraquara. E eu não estou só dizendo, eu vou mostrar dados daqui a pouco para os nossos telespectadores tomarem consciência da questão. Bom, já que você tocou nesse assunto, me diz, dentro da sua ótica, como é que está o cenário político de Araraquara? E a gente fala, evidentemente, de ex-prefeitos e também do prefeito atual, que consegue conjecturar, tá, esse sistema administrativo, essa gestão em nossa cidade. Eu entendo o seguinte, eu entendo que deve haver uma união política em Araraquara, uma união dos partidos, contra o PT. Não é contra a pessoa física nenhuma, contra o PT. O PT, como eu disse e reitero, está fazendo uma péssima administração em Araraquara. A saúde está pior do que quando eles entraram, a educação está pior, a mobilidade está pior, a segurança está pior, o meio ambiente está pior, a questão econômica e financeira está um descalabro, eu vou mostrar dados aí, de forma que eu tenho bastante expectativa, no sentido que as forças políticas de Araraquara se unam para vencer o PT. Porque se o PT ganhar as eleições, Araraquara vai ser a situação de Araraquara vai ser cada vez pior. Por quê? Primeiro que está isolado politicamente. Né? O nosso governo atual está isolado. O governo federal não quer saber de PT, o governo estadual não quer saber de PT, está isolado, não vem recurso, e as finanças da prefeitura estão em estado caótico. Tá, a situação é muito difícil e eu vou dar alguns números aí na sequência. Então, mas você acredita em união de todos para enfrentar Edinho? Eu acredito na união de todos, acredito, porque aqueles que têm consciência da situação grave que está o município, tem que pensar primeiro na população, não tem que pensar em vaidade. Vaidade tem que ser deixada de lado, a questão de o Partido de São Paulo pressionou, o Partido de Brasília pressionou, não deve existir, nós temos que pensar na nossa cidade e nós temos que nos unir para evitar que Araraquara continue caminhando para a decadência que está caminhando, e os números estão aí. Recentemente eu dei uma entrevista para a revista Comércio e Indústria de Araraquara, e os números estão lá, estão aqui, ó. Eu posso até me permitir aqui apresentar alguns aqui, ó. Você vê, na questão da saúde, por exemplo, nós vamos ter ao longo dos 4 anos do PT, 100 crianças que vão morrer a mais com menos de um ano, mortalidade infantil. Isso não me parece correto, isso é um descalabro, isso é uma vergonha para Araraquara. E digo mais ainda, dengue. Nós tivemos 100 casos de dengue em Araraquara para cada 1000 habitantes. Outras cidades da região, como Rio Claro, teve 5, Bauru teve 7, Ribeirão Preto, que foi também uma que teve bastante, teve 20, Araraquara teve 100. Não é possível uma coisa dessa. Na educação, estamos mal na educação, o IDEB mostra isso. Na segurança pública, o risco de você sofrer um ato de violência em Araraquara é 2 vezes maior do que em São Carlos. Na mobilidade, a tarifa de ônibus em Araraquara, no ano passado, foi de 4,10. Em São Carlos foi 3,90. 20 centavos a menos faz diferença no bolso do pobre. A tarifa da área azul, meia hora. Aqui 1,40, em São Carlos 90 centavos. E eu estou lá, eu que estou cuidando disso lá. 50 centavos a menos. Vamos pensar em mortalidade no trânsito. São Carlos em primeiro lugar entre as cidades com mais de 200 mil habitantes no estado de São Paulo. Araraquara em penúltimo lugar. São Carlos está fazendo o maior programa de recap do Brasil. Investimento per capita, por habitante. 8 vezes maior do que em Araraquara. Então, não precisa dizer mais nada. E a questão do PIB per capita. São Carlos, o PIB per capita está crescendo, Araraquara diminuindo. São Carlos já tem um PIB per capita 15 vezes maior que Araraquara. Tudo. Frota de veículos que gera emprego, impostos de serviço, que gera emprego na venda de pneus, que gera emprego na venda de peças.
gera emprego, gera renda para os empresários. São Carlos teve 5 mil a mais em 3 anos, aumento de frota de veículos em relação a Araraquara. Então a situação de Araraquara é, eu diria, caótica, é catastrófica. Catastrófica. E você, só por conta disso, entende que Araraquara vive um período de decadência? E qual seria o seu ponto de vista em relação àquilo que deveria ser feito e não está sendo feito? Bom, são várias coisas, né? Eu estou aqui com os dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Né? Vou mostrar aqui alguns dados que foram extraídos lá do site do Tribunal de Contas. A questão da administração em Araraquara. Para você, telespectador, ver como estamos muito mal. Veja você, ó. A nossa dívida total em Araraquara hoje, com a aprovação, né, dessa possibilidade de empréstimo que foi feita recente aí, é de 503 milhões. Quando o atual governo assumiu, era de 165 milhões. É 3 vezes maior a dívida total. 3 vezes maior a dívida total. Mas isso preocupa e muito. Mas preocupa muito mais a dívida de curto prazo que nós falamos. O resto a pagar, que estão lá já para ser pago. 162 milhões. Não sei como é que isso vai ser pago. A Prefeitura de Araraquara vai declarar falência. Não é possível ter uma dívida dessa e não mostrar serviço. Porque, veja bem, se Araraquara está muito pior do que no início do governo atual, em saúde, educação, mobilidade, segurança, meio ambiente, etc. e tal, se ela gastou tudo isso, quer dizer, essa dívida, olha, aumentou 108% a dívida de curto prazo. Era de 78, passou para 162 milhões. Se houve todo esse aumento da dívida, a gente imaginava que estaria melhor a saúde, a educação e tal. Está pior. Como é que você explica uma coisa dessa? É um governo catastrófico. É um governo que, como eu disse e reitero, já levou o Brasil à situação difícil em que está e vai levar Araraquara a uma situação ainda mais difícil. E vou dar um outro dado aqui também para você saber, nosso telespectador, nosso araraquarense. O número de funcionários da Prefeitura de Araraquara, número de funcionários, a Prefeitura está inchada. O número de funcionários é de 8.500. Na vizinha São Carlos, é 5 mil funcionários. Espera aí, vamos repetir. Araraquara tem quantos servidores municipais? Tem aproximadamente 8.500 servidores municipais. Em São Carlos? Tem 5 mil. 5 mil. É uma diferença grande. Diferença grande. E como São Carlos tem uma população maior, esse é o dado importante. São Carlos tem 36,17. Araraquara tem 36,17 funcionários para cada 1.000 habitantes. São Carlos tem 20. Ou seja, Araraquara tem o dobro de funcionários em relação a São Carlos, por habitante praticamente. E, no entanto, vocês acabaram de ver, está aqui na revista, está no site que vocês podem consultar. O Araraquara está com uma saúde pior, uma educação pior, tudo pior, com um número de funcionários muito maior. Está faltando gestão, porque os nossos funcionários eu conheço, eu fui vice-prefeito. São funcionários exemplares. Mas talvez esteja faltando gestão, esteja faltando forma de administrar, esteja faltando estratégia administrativa, esteja faltando planejamento, que é uma palavra-chave. Eu fico muito triste de ter que dizer isso, mas isso é que me motiva, que me move, né? Já com uma certa idade, digamos assim, de estar novamente participando da política aqui. Seja como candidato, seja apoiando outro candidato, mas o fato é que precisa mudar esse governo. Esse governo que está isolado e cada vez vai ser pior. Porque se ele não receber recursos do governo federal, do governo estadual, não vai poder fazer absolutamente nada. Sequer pagar suas dívidas. Coca, mas eu tenho bom senso de dizer que eu não entendo de economia. Correto? E o que me leva a pensar é a cumplicidade da própria Câmara Municipal de Araraquara, que tem a obrigação, o dever de fiscalizar. Se isso não está ocorrendo, quem mais poderia agir para tentar barrar essa situação de gastos de inchaço da máquina pública? Olha, eu entendo que você colocou uma coisa perfeita, né? A Câmara tem a sua parte de responsabilidade também, tem a sua parcela de responsabilidade. Eu tenho muitos amigos vereadores, respeito muito a nossa Câmara de Vereadores. Em geral, uma Câmara bastante ativa, que pensa na comunidade, mas nesse aspecto a Câmara errou, né? A Câmara tinha que acompanhar melhor essa questão financeira da Prefeitura. Nós estamos numa situação caótica, é bom que o nosso telespectador, o nosso morador de Araraquara, o nosso povo de Araraquara tenha consciência disso. A situação é caótica, caótica, caótica.
Situação muito difícil, né? E tá aí. E como eu reitero, buracos nas ruas, saúde deixando a desejar, educação deixando a desejar, enfim, né? Um quadro ruim para uma cidade que foi maravilhosa no passado. Araraquara, 20 anos atrás, era exemplo. Estava entre as primeiras cidades em nível de desenvolvimento do estado de São Paulo. Agora, nos últimos estudos, cidades grandes, né? Nos últimos estudos, Araraquara está com regular, caindo para péssimo. Outras cidades nos ultrapassaram, como Americana, como Rio Claro, como São Carlos, né? São Carlos a gente sempre compara. São Carlos sempre foi muito pior que Araraquara. Agora está melhor que Araraquara. Então nós precisamos mudar esse quadro. E, reitero, a Câmara de Vereadores teria que ter tomado um pouco mais de cuidado com isso. Agora, também eu entendo que a mídia, de uma maneira geral, os órgãos de comunicação, tem que estar mais atentos a isso também. Porque não adianta ficar elogiando. Eu vi essa semana aí, ó, aí um elogio aqui, Araraquara ganhou o selo verde e azul. Ficou em 59º lugar. Gente, Araraquara já teve em 7º lugar. Das cidades com mais de 200 mil habitantes, Araraquara foi a primeira colocada. E eu me lembro bem disso, porque o prefeito Marcelo Barbieri, na ocasião, estava viajando, e eu fui a São Paulo receber essa honraria do governo do estado. E agora nós estamos comemorando 59º lugar. Alguma coisa está errada na nossa cidade, e é preciso que mude isso, para que Araraquara volte a estar nos trilhos, né? Aqui somos uma cidade ferroviária, e nós gostamos de falar, volte a andar nos trilhos e novamente progredir, gerando empregos para a nossa gente, gerando uma condição de vida melhor, melhor saúde, melhor educação, né? Melhor meio ambiente, melhor mobilidade e gerando emprego. Fundamental é emprego, né? Temos que sonhar em ter uma cidade com um maior número de emprego, e emprego bom. Você pega São José do Rio Preto, São José dos Campos, o salário lá é 50% maior o salário médio que Araraquara. São Carlos, que está aí do lado, 20% maior. Gente, temos que fazer alguma coisa para Araraquara. O Coca, mas voltando à questão da Câmara Municipal, eu sinto o seguinte: a Câmara aprova os créditos adicionais, libera recursos ao município para que haja as devidas aplicações. Embora isso não seja do agrado de todos, é evidente que as contas, quando elas caem no tribunal, o tribunal pode até reprová-las. Mas, posteriormente, essas contas voltam e entram na pauta de discussão da Câmara Municipal se aprovam ou não essas contas do Executivo. Você acredita que a mesma Câmara Municipal que autoriza o gasto vai voltar atrás depois que o tribunal devolver e dizer, olha, não aprovamos as contas? É a mesma Câmara que vai evitar de caçar o prefeito, porque existe a cumplicidade. Perfeito. A colocação que você fez é perfeita. Quer dizer, a análise técnica do Tribunal de Contas diz que as contas não foram aprovadas. Como, por exemplo, né, Araraquara, o atual governo não teve as contas de 2017 aprovadas. Correto. No entanto, vem para julgamento na Câmara e a Câmara acaba por aprovar um julgamento puramente político. Ela tem que aprovar porque ela contribuiu. Liberou. Ela é cúmplice, é verdade isso. Então vamos deixar claro aqui, o maior respeito do mundo eu tenho pela nossa Câmara de Vereadores. Tenho lá grandes amigos vereadores, sei da boa intenção da maioria deles. Agora, tem alguma coisa errada aí. Eles não podem permitir que esse cenário negativo que nós estamos falando do ponto de vista econômico e financeiro esteja ocorrendo em Araraquara. E que está aí demonstrado, tudo que eu falei, o Tribunal de Contas apontou em 2017, mas não analisaram ainda 2018 e 2019, que a situação é muito pior. Tá. Abrindo a revista Comércio, Indústria e Agronegócio, estamos vendo aqui a entrevista que você concedeu. E você aponta a questão da qualidade de vida do araraquarense. Ela piorou? A qualidade de vida do araraquarense piorou e muito. Isso é ruim e triste para nós. Mas em que você se baseia? Há um estudo feito em conjunto por professores de 3 universidades. Da FATEC, da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar e da USP, né? Campus de São Carlos. Esse estudo mostra claramente que Araraquara hoje está em 13º lugar entre as 25 cidades com mais de 200 mil habitantes do estado de São Paulo. Ou seja, Araraquara está abaixo da média, digamos assim. E nós sempre tivemos acima da média. Nós sempre tivemos como uma cidade de destaque. 1º, 2º, 3º lugar. Caímos muito, caímos demais. Por quê? Alguma coisa de errado está acontecendo. E essa queda, principalmente, foi no atual governo,
Então, precisamos rever as coisas. E eu não estou falando aqui porque eu acho que seja. Os números estão aqui. A gente precisa discutir com a população com números. Mostrar que 2 mais 2 são 4. Está aqui, ó. Estão todos os números aí. Eu fico muito triste com isso, porque, infelizmente, caímos e estamos caindo mais. Logo vamos estar no bloco de péssimo ou de ruim, né? Área da saúde para você, de acordo com a publicação, também está deixando a desejar. Está existindo ajuda do município neste sentido para que a saúde possa melhorar? Você acha que a dengue, por exemplo, desequilibrou as finanças da área de saúde? Bom, é evidente que a saúde, a responsabilidade é compartida entre o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Mas o governo municipal, que está aqui para cuidar da Não, população... primeiro tem que cuidar aqui. Exatamente, né? Empurrar a responsabilidade para frente. Perfeitamente, concordo plenamente com você. Nós temos, o governo municipal tem que cuidar da sua gente que está aqui, do seu povo que está aqui. Você pega dengue, por exemplo, nós tivemos 100 casos para cada 1.000 habitantes. Rio Claro teve 5, São Carlos teve 7, Bauru teve 10, né? O maior que teve 20 foi Ribeirão Preto. Mas Araraquara teve 100, né? É demais. Índice de mortalidade infantil. Quando o atual governo assumiu, o número era em torno de 8, 7, 8. Hoje é 12,5, aumentou próximo de 50%. Rio Claro, ao contrário, estava 12,5, caiu para 5, né? Então a mortalidade infantil também denota a qualidade da saúde de um município, né? Então nós pioramos muito, e eu sempre falo no número. Você fala índice, ninguém percebe. Mas gente, sabe o que isso representa? Representa que 100 criancinhas de 0 a 1 ano, que é o índice de mortalidade infantil, morreram a mais em Araraquara se comparado com o Rio Claro. Se nós tivéssemos um índice de Rio Claro, essas 100 criancinhas não teriam morrido. Gente, nós estamos falando de morte de criança, né? Vamos estar atentos a isso. Em relação ao meio ambiente, no ranking do programa Município Verde Azul, que você acabou de comentar, Araraquara estava na 51ª posição, 51, em 2016, e caiu para a posição 126º lugar, em 2019, atrás de praticamente todas as cidades maiores da nossa região. Você entende que a extinção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem uma influência direta nesse resultado negativo? Não é possível você extinguir uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente. No momento em que o mundo todo está discutindo, né, o aquecimento global, o mundo inteiro está preocupado com o cuidado do meio ambiente, né? Então nós estamos vendo aí críticas pesadas, inclusive ao governo federal, porque não está cuidando bem da Amazônia, né? E, na minha opinião, são críticas pertinentes, né? Precisa mudar essa política do governo federal. Mas em Araraquara, que nós chegamos a ter o 7º lugar no selo azul e verde, né? E eu disse há pouco e vou reiterar. E eu sei bem disso porque eu fui lá em São Paulo. O prefeito Marcelo Barbieri, na ocasião, estava viajando e eu fui como vice-prefeito receber isso. 7º lugar entre toda a cidade do estado de São Paulo. 1º lugar entre as cidades grandes, com mais de 200 mil habitantes. E agora, fruto, né, de ter sido exterminado, ter sido extinguido a Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos aí, estamos em quase a colocação número 200. E agora estamos comemorando que passamos para 60, 59. Gente, é muito pouco para uma cidade que era considerada um exemplo para as cidades do país, né? Araraquara era considerada uma cidade de primeiro mundo, né? E você se lembra bem, Ivan, nós éramos moleques aqui, jovens, né? E Araraquara era uma coisa maravilhosa, né? E melhorou, depois caiu e agora está nessa situação que está. Antes de começar a nossa entrevista, uns 15 minutos antes, recebi um telefonema de um funcionário do DAI. E ele pediu até para te questionar sobre a sua posição em relação à privatização do DAI. Você venderia o DAI de Araraquara? Não venderia o DAI de Araraquara. O DAI de Araraquara foi um exemplo no passado. Ele pode voltar a ser um exemplo. Hoje a situação não é tão boa do DAI, porque a prefeitura passou para o DAI uma série de encargos sem passar, né, a receita compatível.
Mas o DAI no passado era um exemplo, no tempo do Aldo Pierre era um exemplo. Eu lembro que as cidades vinham, pessoas de outras cidades, outros municípios do país, vinham conhecer como é que funcionava o DAI. O DAI é um exemplo, você lembra disso? E outro exemplo que nós tínhamos em Araraquara, foi muito bom tocar nesse assunto, era a CTA. Eu fui presidente da CTA. A CTA era uma coisa maravilhosa. Nós tínhamos uma qualidade de transporte coletivo exemplar para o Brasil e para o mundo. Vinham pessoas do exterior conhecer como é que funcionava a CTA. E a CTA era maravilhosa. Por quê? Ela pagava melhor os seus funcionários do que a iniciativa privada, digamos assim, e investia tudo que tinha na qualidade do serviço, diferentemente de uma empresa privada que visa lucro. Era uma empresa pública, né? Então nós investimos tudo em qualidade e benefício da população e pagava um salário pelo menos 20% maior do que na iniciativa privada nas empresas de transportes da região. E aí o que o PT conseguiu fazer? O PT, na primeira administração, que ocupou Araraquara, na primeira e na segunda, conseguiu acabar com a CTA. Conseguiu acabar com a CTA. Né? Botaram pessoas sem conhecimento para administrar, sem experiência administrativa, levaram a CTA à bancarrota. A CTA, no governo que se seguiu, do prefeito Marcelo Barbieri, ela já chegou falida. Né? E o prefeito Marcelo Barbieri não teve outra coisa o que fazer. Na ocasião que ela foi extinta, inclusive eu era o vice-prefeito, e nós analisamos, não tinha o que fazer. Tinha que ser extinta a empresa por erro gravíssimo cometido pelo PT. Aliás, o PT, onde vai, comete erros. Né? Foi em Ribeirão Preto, o pessoal não pode nem ouvir falar no PT em Ribeirão Preto. Foi lá em Jaú, o pessoal não pode nem ouvir falar no PT. Em São Carlos não pode nem ouvir falar no PT. E aqui em Araraquara, nós estamos ainda elegendo o PT e a cidade está indo para decadência total. Isso que o telespectador precisa estar atento. Você que foi atleta do futebol amador de Araraquara, teve uma convivência plena com os estádios, com os campos, com os gramados, pequenos campos que, na verdade, davam sustentação à formação de jovens talentos do nosso futebol. E aos poucos foi tudo isso desaparecendo. Praticamente agora não temos quase que nenhum campo destinado à prática do futebol amador. O campo da Atlética, o campo do Palmeiras da Vila Xavier, o campo do Estrela, todos esses gramados, praças de esportes acabaram sendo negociados ou estão sendo negociados e praticamente extinguindo também aquela paixão que se sentia antigamente pelo esporte amador. Você faria a mesma coisa, Coca? Claro que não, claro que não. Eu fui um moleque em Araraquara, como você foi e os nossos amigos mais antigos foram. A gente gostava de jogar futebol, tinha um campeonato amador fantástico em Araraquara. Tinha jogos no estádio municipal, entre, por exemplo, Benfica e Palmeirinha, que a renda dava mais do que a Ferroviária jogando aqui contra algum time, não um time grande, né, claro, obviamente. Mas contra o Botafogo de Ribeirão, dava mais renda Palmeirinha e Benfica do que Ferroviária e Botafogo. Então é uma coisa que tinha que ter sido preservada, né? Os nossos campos, como você falou, o campo do Palmeirinha, tantos campos, né, aí, maravilhosos, o próprio estádio municipal que era uma relíquia da cidade, né? Uma coisa histórica, né? E, no entanto, estamos vendo o que está acontecendo aí, né? Hoje não tem mais espaço, os jovens não têm local para praticar esporte, muitas vezes. Então, o esporte tem que merecer uma atenção especial, porque o esporte é saúde para a criança e para o adulto. Você é pré-candidato, mas sentaria ao redor da mesa para discutir com o PSDB, com o MDB, com os republicanos, outras agremiações, a formação de um quadro único para enfrentar o PT? Porque o que eu sinto é que todo mundo quer derrubar o PT. Mas o Edinho ele tem os seus 35% do eleitorado praticamente garantido. Isso faz parte de um histórico do partido aqui em Araraquara. Mas você seria capaz, ao ser convidado, de participar de uma reunião? Veja bem, eu não me coloco como pré-candidato, não. Eu me coloco como um cidadão araraquarense, com uma experiência técnica, sobretudo, porque eu sou um técnico. Né? Eu sou mais técnico do que político. Fui presidente da CTA, fiz um papel técnico. Como vice-prefeito, eu atuei mais na parte de mobilidade. Né? Eu sou um político, digamos, novato. Mas, como técnico, eu convivi com toda essa questão política da cidade, com várias administrações, né? Desde lá do passado. Né? Valdemar Dessante
figura impoluta, figura honestíssima, figura maravilhosa, né? Que fez muito pela nossa cidade. Clodoaldo Medina, né? Roberto Massafera, enfim, pessoas que fizeram bem para a cidade, né? E eu me coloco, então, como um cidadão que está indignado com a situação de Araraquara hoje. Não me coloco como pré-candidato, não. Me coloco como um cidadão que está indignado e disposto, né, a trabalhar pela união das forças políticas, que não concordam com a situação que o PT está deixando a cidade de Araraquara, para que nós possamos colocar o PT de lado. Nós precisamos afastar o PT de Araraquara, como Ribeirão fez, como Jaú fez, como São Carlos fez e outras cidades, né? E como o país fez. Porque o PT aí é cenário de coisa errada, é cenário de corrupção, é cenário de falta de administração, é cenário de má política e tal. É isso que eu não quero. Eu não me coloco como pré-candidato, não. Estou aqui disposto a conversar e vamos nos unir para derrubar esse partido que está aí, esse PT, para que Araraquara volte a ser Araraquara fulgurante que era no passado. Uma Araraquara que era exemplo para as outras cidades do país e até as cidades do exterior. Bom, Coca, passamos dos 25 minutos regulamentares. Eu deixo você à vontade para que possa fazer qualquer tipo de manifestação, correção sobre aquilo que foi discutido aqui, que nós entendemos que não seria verdadeiramente uma prestação de contas, mesmo porque você não tem vínculo nenhum com o que acontece aqui dentro de Araraquara, no sentido administração. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa que tenha sido dita, que você queira refazer, ou então enviar sua mensagem aos seus seguidores, aqueles que admiram o seu trabalho, que já tiveram contato contigo no passado. Então, tudo isso é importante para que a gente possa se sentir à vontade e nós entendermos do lado de cá que cumprimos com o nosso dever de entrevistá-lo e colocar as suas informações a conhecimento da população. Tá bom, em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né? Programa de grande audiência, isso é uma honra para mim. Em segundo lugar, pedir desculpas, né, aos telespectadores aí, né, a pessoa que está nos assistindo, que vai assistir, se eu exagerei algumas coisas, se eu fui muito contundente em algumas coisas, mas é que eu estou indignado, eu honestamente estou perplexo, estou triste, porque, como eu disse e reitero, a minha família mora aqui, meus filhos moram aqui, meu neto mora aqui, meus amigos moram aqui, e essa cidade é a minha cidade, é a cidade que eu escolhi para viver, tanto que todo dia eu viajava para São Carlos para trabalhar na USP, porque eu era professor da USP, não tinha cargo de professor aqui na minha área de mobilidade, em nenhuma universidade, então eu viajava todo dia, mas fiz questão de morar aqui, sempre. Porque aqui é a minha terra, aqui é a minha cidade. Né? Então, desculpe se eu exagerei algumas coisas, mas pela perplexidade, né? Pela tristeza de ver a cidade nessa situação. Agora, eu reitero no final, o PT é um partido que quase acabou com o Brasil e está começando a acabar com a Araraquara. Aliás, está no meio do caminho já. Não dá mais para ficar com esse partido em Araraquara. Vamos seguir o exemplo de outras cidades, de outros estados, e afastar esse partido nefasto. É um partido em que em torno dele gira corrupção, gira má administração, gira empreguismo, gira tudo de mal que existe na política, em prejuízo do povo. E eles são muito inteligentes, eles sabem enganar o povo. A mensagem que eles passam para o povo, às vezes utilizando canais da mídia importantes, é uma mensagem diferente. O povo fica tudo bonitinho lá. Agora, compara com outras cidades, compara o salário. Você gostaria de ganhar um salário 20% maior, 50% maior? É o que São José dos Campos está oferecendo, é o que São Carlos está oferecendo. Então, gente, nós precisamos mudar isso, nós precisamos voltar a ter Araraquara num patamar maior, exemplo de cidade, com muito emprego, né, com salários bons, e sem buracos nas ruas, com a saúde, a educação, enfim, todas as outras áreas de maneira adequada. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Conversamos com Coca Ferraz, que hoje faz parte do PSL, pré-candidato do partido nas eleições do dia 4 de outubro de 2020. Mas ele se diz disposto a sentar para poder conversar, mas só Deus sabe o que vai acontecer. Nós encerramos este programa com agradecimento a todos vocês. Lembramos que essa entrevista com Coca Ferraz está disponível a partir de agora em todas as ferramentas da rede social.
E nós do portal RCA agradecemos uma vez mais todos os nossos seguidores, aumentando cada vez mais, graças também à participação e à colaboração daqueles que se dispõem a vir participar dos nossos encontros às quartas-feiras, 18 horas. Um abraço a todos vocês.